Existe um tipo de dor que não deixa marcas visíveis. Não sangra. Não grita. Mas corrói lentamente por dentro. É a dor de ser ignorado. Você envia uma mensagem e ela é visualizada, mas nunca respondida. Você entra em um ambiente e percebe que sua presença passa despercebida. Você tenta se aproximar, puxar conversa, demonstrar interesse e encontra apenas silêncio, frieza ou indiferença. E então surge aquela pergunta incômoda, quase inevitável. O que há de errado comigo? A maioria das pessoas sofre profundamente quando é ignorada, porque o silêncio do outro costuma ser interpretado como rejeição, desvalor ou desprezo. E, para um ser humano, poucas coisas são tão dolorosas quanto sentir que não importa. Mas o estoicismo oferece uma lente completamente diferente para enxergar essa situação. Uma lente que não nega a dor, mas a compreende, que não anestesia o sentimento, mas o coloca no lugar correto. E que ensina algo poderoso. O comportamento do outro não define o seu valor. Se você já sofreu por ser ignorado, se já se sentiu invisível, se já se perguntou por que algumas pessoas simplesmente agem como se você não existisse, permaneça até o final deste vídeo. Porque o que os estoicos ensinam sobre isso pode mudar profundamente a forma como você se relaciona com os outros e consigo mesmo. E antes de continuarmos, se esse tipo de conteúdo te ajuda a pensar melhor, a viver com mais equilíbrio e a sofrer menos por aquilo que não depende de você, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso fortalece o canal e nos permite continuar produzindo reflexões como esta. Agora, vamos compreender o que realmente está por trás do ato de ser ignorado. Para o estoicismo, o sofrimento raramente nasce dos fatos em si. Ele nasce da interpretação que fazemos desses fatos. Epicteto disse: não são as coisas que perturbam os homens, mas as opiniões que eles têm sobre as coisas. Ser ignorado é um fato, mas sentir-se inferior, rejeitado ou humilhado por isso é uma conclusão mental, não uma verdade objetiva. Quando alguém te ignora, seu cérebro começa a construir narrativas. Eu fiz algo errado. Eu não sou interessante. Eu não sou importante. Se eu fosse melhor, isso não estaria acontecendo. Essas narrativas não surgem porque são verdadeiras. Elas surgem porque o ego humano busca explicações e quase sempre escolhe explicações que machucam. O estoico, porém, faz uma pausa antes de aceitar qualquer narrativa interna. Ele pergunta: o que está realmente sob o meu controle aqui? A resposta costuma ser desconfortável, mas libertadora. Não está sob seu controle o interesse, a atenção ou a consideração dos outros. E aquilo que não está sob seu controle não deve governar sua paz. O estoicismo não ensina que você deve se tornar frio, indiferente ou emocionalmente morto. Ele reconhece que desejar atenção, reconhecimento e conexão é algo natural. O problema começa quando sua estabilidade emocional passa a depender disso. Quando você só se sente bem se for respondido, lembrado, incluído, validado. Nesse momento, você entrega sua tranquilidade nas mãos de pessoas que talvez nem saibam ou se importem com isso. Marco Aurélio escreveu algo profundamente atual. Você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Ser ignorado se torna devastador apenas quando você permite que o comportamento alheio determine quem você é. O estoico entende algo essencial. Quem precisa ser constantemente notado ainda não aprendeu a sustentar a própria presença. Outro erro comum é assumir que todo silêncio é pessoal, mas a realidade é que as pessoas estão cansadas, sobrecarregadas, distraídas, lutando batalhas invisíveis. O estoico evita personalizar aquilo que pode ter dezenas de causas diferentes. Sêneca alertava sobre isso quando dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quando alguém te ignora a boca, o sabe o que ela está pensando, o que ela está sentindo, o que ela está enfrentando, mas sua mente cria uma história, e você sofre por uma história que pode nem ser real. O estoicismo ensina algo simples, mas difícil de praticar.
Não atribua intenção negativa onde há apenas ausência de informação. Agora, vamos tocar em um ponto sensível, mas necessário. Às vezes, o que dói não é o silêncio do outro. É o que esse silêncio revela dentro de você. Ignorar alguém não cria insegurança. Apenas ativa uma insegurança que já estava ali. O estoico não foge dessa constatação. Ele não acusa o mundo. Ele investiga a si mesmo. Perguntas estoicas poderosas seriam: por que a atenção dessa pessoa é tão importante para mim? O que exatamente eu sinto quando sou ignorado? Medo, raiva, tristeza, vergonha? Que parte de mim está pedindo validação? Essas perguntas não são para se culpar. São para se fortalecer. Porque enquanto você não entender por que precisa tanto da atenção alheia, continuará sofrendo sempre que ela faltar. Talvez a maior lição do estoicismo sobre ser ignorado seja esta: você não controla se será notado, mas controla se perderá sua dignidade por isso. O estoico não implora a atenção, não se humilha para ser lembrado. Não porque ele é arrogante, mas porque ele é consciente do próprio valor. Marco Aurélio disse: a melhor vingança é não ser como aquele que causou o dano. Ser ignorado e reagir com desespero, rancor ou submissão excessiva é permitir que o comportamento do outro determine quem você se torna. O estoico escolhe algo mais difícil e mais nobre: permanecer inteiro, mesmo quando não é reconhecido. Quando somos ignorados repetidamente, o impulso mais comum é olhar para dentro e pensar: eu não tenho valor, não sou suficiente, nem interessante. Mas o estoicismo nos convida a inverter essa lógica apressada. Antes de transformar o silêncio do outro em um julgamento sobre si mesmo, é preciso compreender uma verdade fundamental. O comportamento das pessoas fala muito mais sobre elas do que sobre você. Ignorar alguém não é um ato neutro. Ele nasce de motivações internas, conflitos, limitações emocionais e escolhas conscientes ou inconscientes. O estoico observa essas causas sem raiva, sem ressentimento e sem idealizações. Vamos entender algumas delas. Muitos não aprenderam a lidar com desconforto simples, como dizer não. Para essas pessoas, o silêncio parece mais fácil do que a honestidade. Ignorar se torna uma fuga. Sêneca já alertava que não é que as coisas sejam difíceis, é que não ousamos fazê-las. Quem ignora frequentemente não está sendo cruel de propósito. Está sendo incapaz. O erro está em esperar maturidade emocional de quem ainda não a desenvolveu. O estoico não se ofende com isso, mas compreende e ajusta suas expectativas. Existe um tipo de silêncio que não nasce da indiferença, mas da necessidade de poder. Ignorar pode ser uma forma de se sentir superior, controlar a dinâmica da relação, provocar insegurança ou manter o outro em estado de expectativa. Esse tipo de comportamento revela uma carência profunda de validação. O estoico reconhece esse jogo e se recusa a participar. Marco Aurélio escreveu algo essencial sobre isso. Não desperdice o que resta da sua vida especulando sobre os outros, a menos que isso sirva a um propósito comum. Responder à manipulação com ansiedade é exatamente o que o manipulador espera. O estoico faz o oposto. Retira sua energia emocional do jogo. Algumas pessoas ignoram porque você não é prioridade. E isso não é uma ofensa. Essa é talvez a verdade mais difícil de aceitar. Nem todos vão te colocar como prioridade. Nem todos terão tempo, interesse ou espaço emocional para você. E isso não significa rejeição pessoal. Significa apenas que as vidas são complexas, as agendas são cheias e as prioridades são diferentes. O sofrimento nasce quando você insiste em ocupar um lugar que o outro não oferece. O estoico entende algo libertador. Não é humilhante não ser prioridade. Humilhante é implorar para ser. Quando você aceita isso com serenidade, recupera sua dignidade e sua autonomia emocional. Ao perceberem que são ignoradas, muitas pessoas tentam compensar, falando mais, insistindo mais, se explicando demais. Mas o estoicismo ensina que valor não se impõe. Ele se sustenta. Epicteto dizia que quem se rebaixa para ser aceito, já se rejeitou primeiro. O estoico escolhe um caminho mais silencioso e mais forte.
Retirar-se com compostura, não por orgulho ferido, mas por respeito próprio. Ignorar também é uma forma de filtro natural. Aqui está uma perspectiva raramente considerada, mas profundamente estoica. Ser ignorado, às vezes, é um favor disfarçado. Ele revela quem não tem interesse real, maturidade emocional, espaço para relações autênticas. O estoico não tenta forçar conexões artificiais. Ele permite que o tempo e o comportamento revelem quem merece proximidade. Sêneca dizia: é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Ser ignorado pode ser doloroso no início, mas libertador no longo prazo. O silêncio do outro não define o seu valor. Essa é uma das verdades mais importantes. Seu valor não aumenta quando alguém te responde. Não diminui quando alguém te ignora. O erro está em usar o comportamento alheio como espelho da própria identidade. O estoico constrói sua autoestima a partir de caráter, ações, princípios, coerência interna, não a partir de mensagens respondidas ou convites recebidos. Marco Aurélio escreveu: se alguém fala mal de você ou não te reconhece, isso é problema dele. Sua tarefa é continuar sendo justo. Existe uma diferença profunda entre ignorar por rancor e se afastar por lucidez. O estoico não ignora para ferir, ele se afasta para preservar sua paz. Se alguém demonstra repetidamente que não valoriza sua presença, a resposta mais sábia não é insistir, é redirecionar sua energia. Isso não é frieza, é autocontrole. Depois de compreender que ser ignorado fala mais sobre o outro do que sobre você, surge a pergunta mais difícil e mais importante: como agir diante disso? O estoicismo não ensina passividade, ensina ação consciente. Não ensina repressão emocional, ensina domínio emocional. E aqui está o primeiro ponto que o estoico precisa aceitar. Quando são ignoradas, muitas pessoas oscilam entre dois extremos: insistir demais ou se fechar completamente. Nenhum dos dois caminhos é estoico. Insistir demais é se abandonar. Fechar-se completamente é se endurecer. O estoico escolhe outro caminho: dignidade serena. Dignidade não é desprezo, é presença firme sem necessidade de validação. Marco Aurélio escreveu: permaneça simples, bom, puro, sério, amigo da justiça, temente aos deuses, gentil, afetuoso e firme no cumprimento do dever. Observe que você não precisa se tornar frio para ser respeitado. Precisa apenas parar de mendigar atenção. Um dos reflexos mais comuns de quem é ignorado é tentar se explicar excessivamente. Esse impulso nasce do medo de perder o vínculo. Mas, paradoxalmente, ele enfraquece sua posição. Epicteto disse: se você quer ser invencível, não faça alianças com aquilo que não depende de você. Explicar-se demais entrega poder emocional ao outro. Você passa a atuar como alguém que precisa ser aceito. O estoico se comunica com clareza, não com ansiedade. Se alguém demonstra desinteresse constante, o silêncio digno comunica mais do que 1000 mensagens. Aqui está uma das maiores virtudes estoicas: saber sair com elegância. Retirar-se não é fracasso, é inteligência emocional. O estoico entende que quem quer demonstra, quem né, o quer explica ou ignora. E se ignora, a resposta mais sábia é reduzir a exposição emocional. Sêneca ensinava: evite conviver com quem te diminui. A proximidade molda o caráter. Afastar-se não é punição, é autopreservação. Quando alguém te ignora, o ego grita: mostre que você é importante. Mas o estoico silencia o ego e responde com lucidez. Quem precisa demonstrar constantemente seu valor já não confia nele. Marco Aurélio escreveu: não perca tempo discutindo o que é um bom homem. Você não precisa convencer ninguém da sua importância. Quem percebe, permanece. Quem não percebe, se afasta. E isso é um filtro, não uma perda. Algumas pessoas, ao serem ignoradas, decidem ignorar de volta por ressentimento. O problema é que isso mantém você emocionalmente preso à mesma dinâmica. O estoico não reage por orgulho ferido. Ele age por clareza. Ignorar por vingança ainda é depender. Afastar-se por consciência é libertação. Epicteto disse: a quem se vinga se coloca no mesmo nível de quem o feriu. O estoico
Escolhe algo mais elevado. Paz interior. Aqui está um risco silencioso. Deixar que algumas experiências de indiferença te tornem desconfiado de todos. O estoicismo não ensina isolamento emocional, ensina discernimento emocional. Fechar o coração não é força. É medo disfarçado. Você não precisa se tornar inacessível. Precisa apenas ser seletivo. Marco Aurélio lembrava: os homens existem uns para os outros, ou ensine-os, ou suporte-os. Enquanto sua tranquilidade depender de respostas, convites, atenção, reconhecimento, você continuará vulnerável. O estoico trabalha internamente para construir uma base sólida, na qual sua paz nasce de coerência entre pensamento e ação, valores claros, autocontrole, aceitação do que não pode mudar. Marco Aurélio escreveu: a tranquilidade vem quando você não espera nada do que está fora. Quando você para de precisar ser notado, algo curioso acontece. Você passa a ser respeitado, inclusive por si mesmo. Até aqui, falamos de princípios. Agora, é hora de descer ao chão da realidade. Porque ser ignorado não acontece apenas no plano das ideias. Acontece no celular que não vibra, na mensagem visualizada sem resposta, no convite que nunca chega, no elogio que nunca vem, no silêncio constrangedor em reuniões ou encontros, quando alguém por quem você sente afeto demora sempre a responder. Responde com frieza, desaparece sem explicações, demonstra interesse intermitente. O impacto emocional é profundo. O erro comum é tentar interpretar cada sinal como um enigma pessoal. O estoico faz algo diferente. Observa padrões, não episódios isolados. A mensagem é simples. Embora dolorosa, o investimento emocional não é recíproco. Aqui, o estoicismo ensina algo libertador. Não persiga quem não caminha na mesma direção. Sêneca foi direto. Nada é mais humilhante do que amar alguém que não ama você. O estoico não insiste para ser escolhido. Ele escolhe a si mesmo. Isso não significa fechar o coração. Significa não desperdiçar energia onde ela não floresce. No trabalho, ser ignorado assume outras formas. Ideias ignoradas em reuniões, contribuições não reconhecidas, mensagens não respondidas, promoções que nunca chegam. Aqui, o risco é transformar isso em ressentimento silencioso. O estoico age com estratégia, não com emoção. Não personalize tudo. Ambientes corporativos são regidos por política, interesses, pressões, hierarquias. Ser ignorado nem sempre é desvalor pessoal. Controle o que depende de você. Entregue trabalho consistente. Marco Aurélio escreveu: faça o que deve ser feito. O resto não importa. Se mesmo assim, a indiferença persiste, o estoico considera alternativas. Mudar de setor, buscar novos projetos ou até novos ambientes. Persistir onde não há reconhecimento não é virtude. Às vezes, é apego disfarçado. Agora, quando amigos te ignoram, ou Sergipe, afastam. Pessoas crescem em ritmos diferentes. O sofrimento nasce quando você tenta manter vivo algo que já se transformou. O estoico aceita a impermanência sem cinismo. Não exige explicações dramáticas. Não cobra presença constante. Ele entende que algumas pessoas caminham com você por um trecho, não pela estrada inteira. Sêneca dizia: cultive amizades, mas esteja preparado para perdê-las. Se alguém se afasta repetidamente, o estoico não corre atrás, mas também não fecha as portas. Ele mantém a dignidade e segue. Quando a indiferença vem da família, é um dos cenários mais delicados. Ser ignorado por familiares machuca, confunde, gera culpa e conflito interno. Aqui, o estoicismo não recomenda rompimentos impulsivos, mas também não exige submissão emocional. O princípio é o equilíbrio. Marco Aurélio lembrava: tolere o que deve ser tolerado, mas não se torne escravo disso. O estoico não espera a validação constante, não tenta mudar quem não quer mudar, não sacrifica sua paz para manter aparências. Respeitar a família não significa aceitar desrespeito emocional. Quando você é ignorado nas redes sociais, aqui entramos em um campo moderno, mas profundamente tóxico. Curtidas não dadas,
mensagens visualizadas e ignoradas. O erro é usar métricas digitais como termômetro de valor pessoal. O estoico entende algo essencial. Redes sociais não são espelhos da realidade, são vitrines editadas. Comparar-se ali é uma armadilha. Marco Aurélio afirmou: não busque aprovação onde não há critérios justos. Se você mede sua autoestima por interações digitais, você entrega sua paz a algoritmos e distrações. O estoico usa as redes, não é usado por elas. Em alguns casos, a melhor resposta à indiferença é não responder. Não por orgulho, mas por lucidez. O estoico sabe quando insistir é desperdício, e quando se retirar é sabedoria. Isso exige autocontrole, porque o ego quer reagir. Mas a serenidade nasce quando você entende que nem toda ausência exige resposta. Nem todo silêncio exige explicação. Sêneca escreveu: às vezes, o maior sinal de força é não responder. Ser ignorado dói porque toca em algo primitivo dentro de nós. O desejo de pertencimento, de reconhecimento, de validação. Mas o estoicismo nos oferece uma saída nobre. Ele nos ensina que a verdadeira força não está em ser visto, mas em não depender de ser visto para estar em paz. Quando você entende isso, algo se transforma. Você para de correr atrás de respostas, interpretar silêncios como ofensas pessoais, medir seu valor pela atenção alheia e começa a agir com dignidade, falar apenas quando há sentido, oferecer presença sem implorar por reciprocidade. Marco Aurélio escreveu: aquele que vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo. Quem te ignora, não te diminui. Quem te ignora apenas revela que não pode, ou não quer, caminhar ao seu lado. E isso não é uma tragédia. É um filtro. A maior vitória não é ser lembrado por todos, mas não se perder, tentando ser lembrado por quem não se importa. O estoico segue em frente, inteiro, sereno, livre. Se esse conteúdo fez sentido para você, se em algum momento você se reconheceu nessas palavras, então se inscreva no canal agora e deixe o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e permite que mais pessoas encontrem esse tipo de reflexão profunda, prática e transformadora. E aproveite para comentar. Você já se sentiu ignorado alguma vez? Como lidou com isso? Sua experiência pode ajudar outras pessoas.